que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louva. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louva. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma na vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louva. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. O Ministério de Recepção da Igreja tem o prazer de organizar e dirigir o culto dessa noite. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único digno de todo louvor e adoração. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E aqueles que estão nos visitando, sintam-se bem-vindos a essa casa. Aqui estaremos hoje adorando ao Senhor. Sinta-se à vontade em adorar conosco. Vamos aos avisos. Aviso primeiro. Esta semana é uma semana de festa da igreja. A igreja está comemorando 25 anos, boda de prata, e as pessoas que te encomendaram as suas blusas já podem receber ali na frente. Quando for saindo, já estará disponível para as pessoas que encomendaram as blusas de comemoração aos 25 anos da igreja. A gente está nessa semana de festas, então a gente terá culto às quintas, na quinta, na sexta, em diante, porque serão cultos em comemoração a essa nossa boda de prata. Então, todos nós deveremos estar sabendo e cientes que teremos cultos. Não teremos culto na quarta-feira, excepcionalmente, e teremos, a partir de quinta, uma sequência de cultos na nossa igreja.
Essa semana tem GDC dos homens, então os homens estão todos convocados para estarem presentes no GDC, é um momento de agradecimento, de aprender mais da palavra, de fortalecer amizades, né, a comunhão entre si. Eu já adiantei esse aí, é o prazo, né, que do dia, eu misturei, juntei esses dois avisos no só, que é do dia 20, de quinta-feira em diante, os cultos de adoração, de comemoração do aniversário da igreja. Os cultos serão organizados por todos os ministérios. E o irmão se lembre de trazer os alimentos, trazer fralda descartável infantil, trazer ajudas para que a gente possa estar montando as cestas básicas e ajudando as pessoas necessitadas do nosso bairro, da nossa comunidade. Não esqueçam de colocar isso na agenda do seu celular, para que ele lhe avise uma hora antes do culto, de você incluir aquele produto que você já deixou separado, para não esquecer de trazer essa doação, essa ajuda e entregar ao Ministério de Ação Social. O evangelismo, irmãos, da nossa igreja, ele ocorre todos os sábados, mas a irmã Luziana, responsável por ele, está precisando de mais pessoas engajadas, né, para estarem presentes e ajudando no que for preciso, e esse ministério precisa muito da força dos nossos irmãos e irmãs. Então, se você sente o prazer de evangelizar, ou então quer aprender, ou então tem o interesse de conhecer, procure a irmã Luziana e ajude nesse ministério. A gente ainda tem um último aviso, e eu convido aqui à frente a Natália e o Valquimar, perdão. Natália? Pega lá. Pode tirar. Pode tirar. Irmãos, nós três fomos escolhidos na sessão da igreja anterior para sermos representantes de um grupo que iria ficar responsável por arrecadar dinheiro necessário para que a gente possa conseguir fazer a reforma da igreja. A igreja precisa crescer, expandir, precisa ser feitas as salas das crianças, a igreja cresceu muito em número de membros, hoje não comporta mais todos nós juntos um único culto de adoração. Então, a gente tem essa necessidade, foi levantado, e então foi criado esse grupo para que fosse responsável pela arrecadação, conseguir angariar fundos para que a igreja conseguisse chegar nesse ímpeto. A gente tem feito cantinas, tem feito vários eventos, vocês vão ser convocados a participarem de outros eventos. Mas a gente também lançou este livro, que é o Livro de Ouro dos Reformadores. Esse livro é uma ideia que, com ele, a gente vai poder arrecadar também uma ajuda e vai deixar gravado para sempre as pessoas que contribuíram com essa reforma, que, por exemplo, a gente fez a reforma 25 anos atrás, a construção, e quem se lembra, quem pode ver quem foram essas pessoas? Mas se a gente tivesse um livro já naquela época, onde tivesse colocado a foto da pessoa que participou, o nome dela e uma mensagem que ela vai deixar escrito para as próximas gerações, com isso fica gravado, fica registrado que essa pessoa participou desse evento. Então, se você sente o prazer de querer ajudar, de querer contribuir também, nos procure para colocar seu nome no livro, colocar sua foto, fazer sua assinatura e deixar uma mensagem para que todas as gerações futuras possam pegar esse livro, ler e ver o que você pensou, seus netos, seus bisnetos, vão todos poder, se a Deus não tiver vindo buscar a gente ainda, eles vão poder ler o livro que a gente deixou aqui como uma lembrança da nossa passagem, enquanto o que nós fizemos nessa reforma dos 25 anos da igreja. Portanto, você pode nos procurar para poder registrar seu nome aqui no livro. Como tem um valor mínimo a ser pago, porque senão a gente não arrecada aquilo que a gente estava, nosso desejo que é arrecadar para poder construir essa reforma da igreja, então, como tem um valor mínimo, caso você não possa chegar nesse valor mínimo sozinho, tem espaço para 2 assinaturas, você se divide com outro colega, com outro irmão, e juntos assinam a mesma folha, dividem a foto também, e aí vocês vão estar podendo juntos poder contribuir. Vai ser feito da seguinte forma: ou você paga uma única parcela e já coloca seu nome, ou você vai colocar 5 parcelas em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, porque em dezembro a gente quer fechar com o livro já todo assinado e com todas as assinaturas preenchidas e podendo entregar esse valor à igreja, para que a igreja possa realmente avançar nesse ponto. É isso. Obrigado, irmãos. Aí tu fica logo aqui? Mas pode ir. Obrigado. A questão de convidar as pessoas para as cantinas,
Ah, sim, sim. A Natália está lembrando ainda, irmãos, para a gente ter um esforço melhor nas participações das cantinas, dos eventos, porque todos esses eventos que estão acontecendo durante esse ano são para a reforma da igreja, como foi a Festa do Milho, como será os cinemas que a gente vai lançar, louvorzões, tudo vai ser para arrecadação, para a construção do templo. Então, os irmãos se engajem nessas obras, se engajem nesses eventos, porque o engajamento dos irmãos e convidando seus colegas, amigos, além de evangelizá-los, você está ajudando na nossa reforma, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque Tu nos deste a oportunidade de Te adorar, de Te louvar, e de estar aqui bendizendo o Teu nome, Senhor. A gente abre esse culto agora, Pai, em Teu nome, para que o Senhor possa estar no nosso meio, fazendo com que cada um de nós esteja com o coração aberto para aprender da Tua palavra, para escutar a Tua palavra, e com a mente cheia de gratidão, para também Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a ser mais servos Teus cada dia, em nome de Jesus. Amém. O Vacunar vai fazer a leitura do... Já sabe, né? Tem aqui? Não, a Bíblia. Ah, sim. Boa noite, graça e paz. Vamos fazer a leitura do tema do culto de hoje, que é... Só mostrar o tempo que eu fico... A alegria de estar em comunhão. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria esteja completa. Amém. Pode ficar. Todo o ministério de evangelismo agora vai fazer o louvor. De recepção vai fazer o louvor agora. Falei do evangelismo aí. Fiquei com o evangelismo na cabeça. Vamos se ajeitar. Fazendo assim. Boa noite, meus irmãos. Enquanto esse povo aqui, que é orientado a não fazer bagunça, fazem bagunça, vamos só falar o tema do nosso culto. A alegria. Coisa linda, não tem coisa melhor. Alegria de estarmos em comunhão. Nessa comunhão, nessa adoração, eu convido vocês, junto conosco, vamos fazer o louvor nessa noite. Se desejar ficar em pé, se desejar ficar sentado, fiquem à vontade. O importante é que, com o coração cheio da graça de Deus, vamos celebrar o nome dele nesta noite, tá bom?
todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Vinho e pão, vinho e pão, comunhão, vinho e Essa próxima canção agora fala sobre o alto preço que Cristo pagou por nós. Então vamos cantar sobre a maior prova de amor que o mundo já registrou. Amém. sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Se a redimir com seu sangue
Glória a Deus. Irmãos, agora temos uma oração pela irmã Leiliane. Porque agora tinha um ofertório, perdão. Perdão, irmão, foi falha. Primeiro tem o ofertório, irmãos. O ofertório. Desculpa aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Oremos. Deus amado, Deus querido, abençoa, Senhor, o culto das crianças ali, Pai, e que eles venham aprender, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus, que jamais, Pai amado, eles possam se desviar dos Teus caminhos. Cuida deles, Paizinho, sempre aonde fores, aonde estiveres, Deus, que Tu possa estar com eles, Pai. Assim, Senhor, abençoa, Senhor, o nosso culto também. Nos capacite, Senhor, nos dê entendimento, Pai amado, da Tua palavra. E cuide da família deles também, Senhor. A cada dia, Deus, assim é que eu te oro, Pai amado, e te agradeço. Amém. Amém. Agora, prepare o seu coração, fique em oração individualmente, enquanto o grupo de louvor trará mais um louvor já de preparação para a palavra de Deus.
assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Amém, Senhor. Convido agora o irmão Tiago Rodrigues e o irmão Denis, que é à frente. O irmão Tiago trará a palavra e o irmão Denis vai orar pelo preletor da noite. Oremos. Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão, que é uma bênção para mim, só por buscar ser semelhante a Ti. E que nesse momento, que o Senhor o use mais ainda para abençoar todos nós. Que ele fale nada do intelecto dele, e sim somente a Tua palavra, como ele busca sempre aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Que bênção, mais um culto, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para servi-lo. Queridos, hoje pela manhã, nós tivemos o encerramento de mais uma turma do curso de noivos. E a gente tem ficado mal acostumado. Ano passado, o encerramento foi um almoço lá na Lagoa da Banana, e hoje foi um almoço lá no Icaraí. Olha que bênção. Então, a gente teve muitos casais participando do curso de noivos, e um casal aqui da igreja cedeu a sua casa para a gente fazer o encerramento, e foi uma bênção. Então, quando tiver aí próxima turma, você já vá sabendo que a gente tem um momento de comunhão no encerramento. Amém? Queridos, abram as vossas Bíblias na primeira epístola de João.
Você abre lá a sua Bíblia, lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, você vai voltando, você encontra 1 João. Abra no capítulo de número 1. E nós vamos ler os 4 primeiros versículos, também conhecido como prólogo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Antes de nós refletirmos precisamente sobre o que foi lido aqui, vamos só entender que, quando a gente estuda na escola, é comum, quando a gente vai ler algum livro, a gente fazer algumas perguntas. Quem escreveu aquele livro? Para quem escreveu? A época em que escreveu? Qual era o contexto? Só para a gente poder se situar. Então, esta epístola foi escrita por João. Aquele João, o apóstolo João, aquele que era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele que era conhecido como os filhos do trovão. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, mas às vezes ele também fica virado. Mas é outra história. E João, ele escreveu outros livros da Bíblia. Ele não escreveu só essa primeira epístola. Ele escreveu também o Evangelho de João, que todos nós conhecemos lá dos 4 evangelhos. E essa epístola, ela tem um objetivo, assim como teve o Evangelho. Quando a gente leu o Evangelho, a gente entendeu por que João escreveu o Evangelho de João. E isso está lá em João, capítulo 20, versículo 31. Eu gostaria que você abrisse comigo, só para a gente entender aqui por que João escreveu o Evangelho de João. João escreve o seu Evangelho e ele deixa registrado aqui, no capítulo 20, versículo 31, ele diz assim, vamos ler a partir do 30, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem. Amém? O Evangelho, e ele vai relatar vários milagres, vai realmente, se você prestar atenção, é um tratado tentando convencer as pessoas. Então, o objetivo era que as pessoas viessem a crer. Então, eram pessoas que não criam ainda para que elas fossem convencidas a crer. E aí nós chegamos aqui na primeira epístola de João, e ela também tem alguns objetivos. Elas têm 4 objetivos principais. Mas, lá em 1 João, capítulo 5, e versículo 3, nós estamos aqui em 1 João, 5,13, ele diz um dos motivos que ele escreveu essa epístola. A gente vai ver os outros 3 no decorrer da exposição. Mas ele escreve essa epístola e ele diz isso. João, 1 João, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Percebam que o Evangelho ele escreveu para que as pessoas viessem a crer. Agora ele escreve dizendo
a vocês que já o quê? Creem. Então, enquanto que o Evangelho ele escreveu para que as pessoas viessem a crer, ele agora escreve a epístola para pessoas que já eram o quê? Crentes. Diferente das epístolas de Paulo, que eram escritas para uma igreja específica, essa epístola ela é conhecida como uma epístola universal. Ela é uma epístola que foi escrita para um grupo de igrejas, possivelmente igrejas que João já conhecia, tanto é que ele tem um linguajar bem próximo dos irmãos, às vezes ele chama até ele de filhinhos, mas o objetivo de João é para que esses que já creem, eles tivessem certeza de quê? Da vida eterna. E aí nós vamos refletir um pouco sobre isso. Um comentarista que eu gosto muito, comentando esse versículo, ele vai dizer que existem basicamente 4 tipos de pessoas no que diz respeito a esse assunto, no que diz respeito ao crer que já tem a vida eterna. Existem as pessoas que já são salvas, e elas têm certeza disso. Elas têm certeza da sua salvação. Elas sabem que Cristo morreu na cruz por elas, e o Espírito Santo dá testemunho na vida delas de que elas já são salvas. Isso não produz orgulho nelas, isso não produz um ar de superioridade, muito pelo contrário, elas entendem que elas são salvas, mas não pelos seus méritos, mas que elas são salvas pelo mérito de quem? De Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas. Pessoas que são salvas e eles sabem disso. Interessante é que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo era um desses crentes que já eram salvos e sabiam que eram salvos. Só que nem todas as pessoas têm uma experiência como foi a de Paulo. A gente viu no domingo passado, se você estava aqui, você viu como é que foi a experiência de conversão do apóstolo Paulo. É claro que a gente ainda vai ver a continuidade, mas foi um evento bem chamativo. Ele estava vindo, cai e fica cego, aquela coisa toda bem, né, aquela voz, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, toda aquela experiência é bem marcante. Algumas pessoas, elas não têm essa experiência assim tão marcante. E aí o comentarista vai dizer que nós temos um segundo grupo de pessoas, que são pessoas que são salvas, mas elas ainda não sabem disso. De repente, você é uma dessas pessoas que você já foi alcançada por Cristo, você já foi regenerado, você é uma nova criatura, mas você ainda não tem certeza da salvação. É possível uma pessoa estar em um estado de graça e ainda não ter? É possível. Essas pessoas são perigosas? De forma nenhuma. Essas pessoas, nós precisamos orar, e se você é uma dessas pessoas que às vezes fica se perguntando, eu estou há tanto tempo na igreja, eu escuto a palavra de Deus, mas eu ainda não tenho certeza, peça ao Senhor para confirmar isso no seu coração, para que o Senhor confirme que você é um escolhido de Deus, foi regenerado e é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Existe um terceiro grupo de pessoas. São pessoas que não são salvas, e elas também sabem disso. Às vezes são pessoas ímpias, pessoas que têm certeza de que se realmente existe Deus, se realmente existe essa história de céu e inferno, elas sabem para onde elas irão. Né? Elas vivem uma vida que conduzem elas à perdição. E elas sabem disso. Tem uma história muito interessante em um livro, eu não me recordo agora especificamente o nome do livro, mas a história é basicamente assim. Um grupo de pessoas estão reunidos em uma casa lá, onde eles estão bebendo, usando drogas, fazendo várias coisas, e o dono da casa ele chama uma de suas amigas e presenteia ela com um livro, com a Bíblia. E ele diz assim, olha, eu já li esse livro e ele não produziu nada em mim. Mas é uma história muito interessante. Talvez sirva para você. De repente. E ela leva o livro, lê,
tem todo um processo. 3 anos depois, essa mulher se converte. O título é mais ou menos assim, uma convertida improvável, pensamento secreto, uma coisa assim, de uma convertida improvável. É uma mulher universitária, uma mulher militante do movimento LGBT, muito forte nos Estados Unidos, e depois de ler a Bíblia, essa mulher tem interesse em entrevistar um pastor, e ela é muito bem tratada por ele. Enfim, eu não vou contar a história do livro, mas o foco é o amigo dela. Ele não era salvo. E ele sabia disso. Existem pessoas assim. O Paulo, ele mostra isso lá em Romanos, capítulo 1. Abra comigo aí, Romanos, capítulo 1. Lá no final do capítulo 1 de Romanos, a gente vê que existem pessoas que são assim. Romanos capítulo 1, versículo 32, diz assim: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, é esse tipo de pessoa. Eles são perigosos? De forma nenhuma. Eles são pessoas ímpias, que sabem que são ímpias e que, se não se arrependerem, não vão morar no céu. Mas existe um quarto grupo de pessoas. São pessoas que não são salvas, mas elas não sabem disso ainda. Elas acham que são. E essas pessoas são perigosas? São, porque elas estão dentro da igreja. Elas vêm para os cultos. Elas participam dos cultos, de repente até de algum ministério, de repente até elas sobem aqui, pregam. E elas acham que estão bombando. Mas elas não tiveram um encontro com Cristo. Esse tipo de pessoas, esta categoria, consiste em pessoas que não estão em um estado de graça. E Paulo, escrevendo a sua carta em 2 Coríntios, ele clama para que os crentes daquela igreja façam um exame. Abra comigo aí 2 Coríntios 13, 5. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5 diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Sabe aquela cédula falsa? Você já teve a experiência de ter uma cédula falsa de dinheiro? A cédula falsa, ela pode até ter ajudado alguma pessoa, né? A pessoa pode até comprar alguma coisa com ela. Mas, em algum momento, ela vai ser o quê? Descoberta. É basicamente isso, né? Jesus, ele faz uma referência a esse tipo de pessoas lá no final do Sermão do Monte. Inclusive, nós estudamos há algum período aqui, alguma quarta-feira, sobre o Sermão do Monte, onde Jesus diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, não vos conheço. E aí, João, voltando aqui para a nossa epístola, ele escreve para que os crentes daquele grupo de igrejas, lembre-se, é uma carta universal, para que os crentes daquele grupo de igreja, eles tenham a certeza da sua salvação. E aí o João, ele vai listar 3 características para que eu e você, a gente possa analisar e ver se a gente está ou não nesse grupo, no grupo dos que estão salvos. E a primeira característica, a primeira prova é a fé em Cristo. Aquele que nega que Jesus veio em carne, nega que Jesus é o Cristo, não procede de Deus.
Abra aí em 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. E ele diz assim, o texto de 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Você crê na encarnação de Cristo Jesus? Você crê que Jesus veio a este mundo, não como o pessoal aqui dessa época, os gnósticos, os docetistas, acreditavam, né, num ser fantasioso, um espírito, porque a matéria é má. Não. Você crê que Jesus verdadeiramente veio como homem, passou por todas as situações que a gente passa, sentiu fome. Você crê nisso, que Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus? Você crê nisso? Então, você passou no primeiro teste. Amém. Estamos bem. Segunda prova que evidencia um verdadeiro cristão é a prova social. É o amor. Quem não ama, não é nascido de Deus. Quem não ama, permanece nas trevas. Porque Deus é o quê? É amor. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 20, abra comigo aí. Olha o que é que diz 1 João 4 e 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Olha, a segunda vez que o apóstolo usa essa expressão, que é forte, né? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, o verdadeiro cristão não é aquele que vive apenas de palavras, mas também de ação. A prova do nosso amor é o nosso serviço. Você ama não só a Deus, mas você ama os seus irmãos, você tem prazer em ajudar, você tem prazer em estar junto, você tem prazer na comunhão. Nós temos vários grupos de comunhão. Vir para o culto, ouvir a palavra de Deus é a nossa principal atividade. É muito importante. Jamais deixe de fazer isso. Mas participar dos pequenos grupos é muito gratificante. Você poder sentar com alguém, você poder conversar, você poder vir num culto de quarta-feira e, antes de orar, você ouvir ali o que o irmão tem a pedir, dizer que está passando por isso, por aquilo. É muito importante esse processo de comunhão entre os irmãos. E a gente vai explorar isso mais um pouco. Mas você entende que você passa por essa prova social, que você ama a Deus, mas também ama aos seus irmãos? Amém? Amém. Vamos para a terceira prova. A terceira prova que evidencia um verdadeiro cristão é a prova moral, ou seja, a obediência. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos de 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é o quê? Novamente, o apóstolo usa essa expressão. Ele é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos em quem? Nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não pode existir um abismo entre aquilo que a gente acredita e a forma como a gente vive. As nossas ações, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas o verdadeiro cristão, ele tem frutos e obras de um verdadeiro cristão.
Você entende que você passa essa terceira peneira? Então, meu irmão, tenha certeza da sua salvação. Você foi alguém alcançado por Cristo. Você foi alguém regenerado, você foi alguém transformado, e não precisa você ficar temeroso de ficar, será que isso aí vai causar orgulho em mim? Não! Você alcançou tudo isso, mas não é mérito seu. Foi mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, e por isso que nós estamos aqui hoje. E não depende de nós essa permanência. A gente ainda vai ver hoje. E aí, chegamos no texto. Esse é o objetivo de João, escrever, provar isso. E o nosso tema ele está especificamente aqui no 3 e no 4, e a gente vai tentar refletir um pouco, fazer algumas perguntas ao texto e esperar que o próprio texto responda para nós essas perguntas. Mas vamos ler a partir do versículo 1, só para você entender o contexto. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Perceba que parece que ele está fazendo uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Vocês lembram que Jesus morre, e quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos, aos apóstolos. E ele mostra as suas mãos ali marcadas, e eles apalpam, e eles verificam que realmente, né, ali é o nosso Senhor. Eles contemplaram as mãos. E aí ele torna a repetir a questão do vimos. Ele diz assim: e a vida eterna se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí ele chega no versículo 3 e ele diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. E aí vamos parar para a gente pensar primeiro, quando foi que isso aqui foi escrito? Bom, isso aqui foi escrito lá por volta do ano 90 depois de Cristo. Esse é um dos últimos livros da Bíblia a serem escritos. João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Né? Apesar de que ele estava preso, mas ele não foi assassinado. Ele não teve a sua cabeça cortada, enfim, como alguns dos outros. Então, João está escrevendo isso, pasmem vocês, quase 60 anos depois do acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. E o que me fascina nesse texto é que ele fala com muita segurança daquilo que eles viram. Ele diz o que vimos. Se você perceber, lá no versículo 1, ele fala do que vimos com os nossos próprios olhos. No versículo 2, ele fala: e nós a vimos, e dela damos testemunho. E aqui ele começa o versículo 3 falando também do que eles viram e do que eles ouviram. Eu não sei se você lembra muito das coisas. Às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho um problema de esquecimento. Sei lá, eu tenho que rever o sermão que eu ouvi domingo passado, porque senão eu esqueço, eu tenho que anotar. Mas 60 anos depois, João escreve, e ele fala do que eles viram e do que eles ouviram. Isso é muito forte. Por que ele tem tão claro na sua mente? Por que isso marcou tanto este homem? E aí a gente se pergunta: o que a gente tem visto? O que a gente tem ouvido? Por que as coisas não nos marcam, tanto quanto marcaram este homem, que já era bem velho quando escreveu estas palavras? Tem um comentarista que diz que é como se as palavras de Jesus lhe causassem um zumbido divino,
pois eles permaneciam ecoando em seus ouvidos, mesmo 60 anos depois. O que você tem ouvido? A quem você mais dá ouvido na sua semana? Você já parou para pensar? Tem aqueles aplicativos, né, que a gente consegue organizar as nossas contas, né? E aí, no final, você vai ver que categoria você mais gastou o seu dinheiro. É muito bom para quem gosta de fazer uma reeducação financeira. Se a gente conseguisse, sei lá, ou um aplicativo, ou então a gente mesmo controlar o que nós temos ouvido. O que nós temos ouvido. O que mais você escuta? Você acha que o que você mais escuta durante os 7 dias da semana é a palavra de Deus? Será que o que eu mais escuto é o meu youtuber favorito, que às vezes nem é cristão, fala sobre futebol, sobre luta, sobre política? O que nós temos ouvido? O que eu e você temos dado, temos gastado a nossa mente, o nosso intelecto, aquilo que o Senhor nos deu? No que mais nós temos gasto? Que possamos nos voltar para a palavra de Deus e que possamos desejar ouvi-la, assim como João ouviu. Ah, meu irmão, mas João ouviu as próprias palavras de Jesus. Foi marcante para ele. Mas eu e você, nós podemos ouvir a palavra de Deus também. Deus pode falar conosco. Deus pode falar comigo e com você todos os dias. Mas eu torno a perguntar, o que eu e você temos visto? O que eu e você temos ouvido? O que é que tem nos marcado? O que será que daqui a 60 anos, eu não sei se eu vou viver isso tudo, mas, sei lá, o que daqui a 10 anos eu ainda vou lembrar? O que tem nos marcado? O que é que tem feito nosso coração vibrar? Eu me lembro, como se fosse hoje, do dia em que o meu time do coração foi campeão, numa manhã de domingo, campeão mundial contra o Chelsea. Eu não esqueço. Isso me marcou. Mas e a palavra de Deus, por que ela não tem me marcado com a mesma intensidade com que as minhas outras paixões têm marcado? A gente precisa refletir sobre isso. Ele usa a palavra vimos, mas umas 7 vezes aqui no decorrer do texto. Interessante é que esse vimos está muito presente ainda na mente de João. E aí tem um comentarista que ele diz assim: observe que João usa o visto no pretérito perfeito, que significa sim, eles viram Jesus, e essa imagem continua presente em suas mentes. Nós o vimos com discernimento, e ainda o temos em nossa mente. E ele continua, ele não para aí. Ele diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Tudo aquilo que eles viram e ouviram, eles não guardaram. Tudo aquilo que eles viram e ouviram, eles não engavetaram, eles não esconderam, mas eles fizeram o quê? Eles proclamaram. Eles foram às ruas, eles falaram, eles foram presos, eles sofreram, eles foram colocados diante das autoridades, e eles continuavam o quê? Proclamando.
Nós não somos chamados para sufocar esta vida. Nós somos chamados para proclamar. Quando Daniel, dirigindo aqui, falou, o ministério de evangelismo precisa de quê? De pessoas. E eu disse, meu Deus, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos proclamar. Ai, mamãe, nós cremos que Deus é quem converte o pecador. Deus é quem converte o pecador mesmo, não somos nós, não. Mas, lembra Romanos? Romanos 10, 14 e 15, vamos ler. Não podemos nos esquecer desse texto tão maravilhoso, Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós temos anunciado, esses dias lá na escola que eu trabalho, eu estava conversando com outra pessoa que é crente, e aí ela disse assim, rapaz, eu estou gostando de assistir os cultos lá na tua igreja, pelo YouTube, e eu vejo que sempre tem o intérprete de Libras, e lá tem muitos surdos. Eu disse, tem alguns, mas não são muitos. Ele disse, rapaz, na minha igreja, a gente já está há 10 anos tentando iniciar esse ministério, mas não tem ninguém. Eu disse, lá na igreja começou, não tinha ninguém também, não. O pastor falou, passaram... Quantos anos o senhor falou naquele domingo? Quase um ano sem ninguém. Talvez foi por isso que apareceu, porque já tinha o quê? Alguém pregando. Alguém dando sentido àquelas palavras para um grupo de pessoas que nem existiam ainda. Gente, isso é muito forte. Estavam anunciando, e não tinha ninguém, e eles não desistiram. E aí o apóstolo fala daquilo que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Você tem anunciado aquilo que você tem visto? Aquilo que você tem ouvido? A vida eterna você tem anunciado? E aí ele continua no versículo 3. Ora... O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham o quê? Comunhão conosco. E eu fiquei me perguntando, mas como é que isso se aplica para nós, né? Porque os crentes daquela época, os primeiros leitores, eles ainda tinham João, né? E eles podiam ter comunhão com ele. Mas hoje em dia, como é que a gente pode ter comunhão com os apóstolos? E eu fiquei me perguntando, como é que eu vou ter comunhão com os apóstolos? Esses homens já morreram. Como é que eu vou ter comunhão com esses homens? Nós temos comunhão com os apóstolos quando nós cremos naquilo que eles creram. Nós temos comunhão com os apóstolos quando nós ouvimos aquilo que eles ouviram. Nós temos comunhão com os apóstolos quando nós anunciamos aquilo que eles anunciaram. E eu também não posso mentir para você. Nós temos comunhão com os apóstolos quando nós sofremos aquilo que eles sofreram. E eles sofreram. E a gente aqui não tem sofrido, aqui está muito bom. Mas Cristo é o elo que nos une. A nossa comunhão, ela é através de quem? De Cristo. Cristo é o que nos une com os apóstolos. E aí o texto continua, ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos tido comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E aí não se assuste, mas
Eu listei aqui, eu poderia ter feito uma lista maior, mas eu listei 5 coisas em que nós devemos ter união entre nós, comunhão nossa com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, na sua morte. Olha o que diz Colossenses 2:20. Colossenses 2:20 diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Eu e você, nós precisamos, em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus Pai, morrer para o mundo. Nós precisamos ter comunhão com Cristo através de sua vida também. Você está em Colossenses, passa para o capítulo 3. No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós temos comunhão com Deus e com o Pai quando nós morremos com Ele, mas também quando nós vivemos, quando nós pensamos nas coisas que são de onde? Lá do alto. Nós temos comunhão com o Pai e com seu Filho também, em relação ao seu serviço. Abra em João, capítulo 17, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Jesus diz para os seus apóstolos, ele diz, isso aqui é uma oração, ele está fazendo uma oração e ele diz assim, assim, ele está orando ao Pai, ele está dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Eu e você precisamos ter comunhão com o Pai, com o seu Filho, também no serviço de estar no mundo, sendo luz. Mas não para por aí. Nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o seu Filho, também nos seus sofrimentos. Abra em 1 Pedro. Você está em João, é só você voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 4, 12 ao 16, diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. E se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E por último, nós precisamos ter comunhão com o Pai e com o Filho, também com a sua glória. Nem tudo é só sofrimento, nem tudo é só peia, não. Com a sua glória também. Romanos 8, 17. Olha o que diz em Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Isso é ter comunhão com o Pai
e com o Filho. E não é fácil, mas é uma bênção. Versículo 4, ele vai dizer: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Lembra que eu falei no início que um dos objetivos que João escreveu era para confirmar, para que os crentes tivessem certeza da sua salvação? Esse era um dos motivos. Um outro motivo que ele escreveu essa carta, e ele diz aqui no versículo 4, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, ela seja o quê? Completa. Conhecer essas verdades, e ele diz essas coisas que ele está escrevendo aqui nessa epístola. E ele vai dizer outras coisas, porque ele escreveu, para que a sua alegria seja completa. Aqui no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele também vai escrever para que os crentes não fossem enganados, porque naquela época tinha muitos falsos profetas. Mas aí eu te pergunto, o que é que tem roubado a sua alegria? O que é que tem impedido que a sua alegria seja completa? Você é feliz? Você é alegre? O que é que aconteceu, ou diante da sua resposta, por que você é alguém alegre? Por que você é alguém feliz? Qual é a causa da sua felicidade e da sua alegria? É alguma coisa que alguém pode vir e tirar? Será que eu sou feliz e sou alegre porque eu vejo meus filhos crescendo, sendo bem-sucedidos? Claro que isso também nos deixa felizes e alegres, mas isso é a causa principal? Será que o que me deixa feliz e alegre é porque eu tenho um bom emprego, eu consigo pagar minhas contas, às vezes até sobra? É isso que te deixa feliz? É isso que te deixa alegre? Nós temos alguns ladrões de alegria, circunstâncias. Nós tivemos recentemente a pandemia que roubou a alegria de muitas pessoas. Pessoas também roubam a nossa alegria. Quem aqui nunca ficou triste? Quem aqui nunca sofreu por causa de um filho, por causa do marido, por causa da esposa, por causa do irmão da igreja que não lhe cumprimentou, foi rude com você, por causa do pastor que não lembrou do seu aniversário, ou sei lá, As pessoas também roubam a nossa alegria. A falta de dinheiro. Eita. A falta de dinheiro tira a alegria de muita gente. A gente precisa comer, precisa pagar as contas. Ansiedade. Enfim, existem muitos ladrões de alegria. Charles Spurgeon, ele diz assim: se vocês tiverem dúvidas, elas matarão a sua alegria. A dúvida é uma grande assassina da alegria. Mas nós o vimos, nós o ouvimos, nós tocamos naquele que é a fonte de toda a verdadeira alegria. E Spurgeon continua: ouvi isto, povo de Deus. O objetivo da revelação de Jesus Cristo é que tenhais o quê? Alegria. Sim. Que tenhais um coração cheio de alegria e que saibais o que significa alegria plena. Pois aqui na terra recebemos apenas gotas e traços de alegria, a menos que sejamos trazidos à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo,
E então temos a própria alegria de Deus em nossas almas. Oh, que delícia! Oh, que todos vós a conheçais plenamente. O que é que tem faltado para que a nossa alegria seja completa? E para a gente encerrar, meus irmãos, a nossa alegria ela vai ser completa quando nós, primeiro, nós temos comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Os nossos relacionamentos, eles são importantes, mas, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com o Pai. Depois do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento horizontal, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com a nossa igreja, o nosso relacionamento com o povo de Deus. E, em terceiro, o nosso serviço. Você tem se engajado? Você tem trabalhado para o Senhor? Ou você é só um consumidor? Você vem aqui todos os domingos, consome e às vezes ainda sai reclamando. O ar hoje não estava muito bom, não. O irmão estava falando os avisos e a pessoa lá do slide não botou na hora, não, tu viu? Esse povo precisa ensaiar melhor, né? Na hora do louvor eu me perdi, porque não conseguia. Então vem participar do grupo. Você não é tão bom? Gaste os seus dons na obra de Deus também. O que você sabe fazer bem? Fala bem? Vem aqui, vem ajudar. Você é simpático? Você gosta de tratar bem as pessoas? Vem trabalhar para o Senhor. Queridos, caminhamos para as aplicações. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês em 3 coisas apenas. A primeira delas, lembra do primeiro ponto? O objetivo de o porquê João escreveu esse evangelho? Para que aqueles que creram, eles tenham a segurança da sua salvação. A salvação não é uma obra humana. Nem é garantida pelo homem. A salvação ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele conquistou a nossa salvação e é Ele quem a mantém. Eu e você, nós não conseguimos manter a nossa salvação. Ela é mantida graças à obra de Deus. Então, a segurança que nós temos é porque na palavra de Deus, o Senhor nos garante isso. Leia Judas. Você está em João, é só você passar um pouquinho. E você vai chegar em Judas. E ele vai dizer assim, no verso 24, Judas 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. É Deus quem preserva a nossa vida. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não terminou aí a obra de salvação. Ele continua nos guardando e nos protegendo. Deus, ele planejou, ele executou, e ele também, no final, consumará tudo. Então, receba de Deus a certeza da sua salvação. Segundo ponto. O que é que eu e você temos visto e ouvido? O que nós temos dedicado?
a nossa atenção. Eu sei que eu e você, nós estamos apegados a isso aqui. A gente usa isso para tudo. Você vai nos restaurantes e as pessoas estão todo o tempo com o quê? Com o celular na mão. No ônibus, as pessoas estão o quê? Com o celular na mão. Hoje eu estava vindo lá do Icaraí com a minha esposa e com a minha filha, e a gente viu um motoqueiro, e aí ele quase cai no buraco, e quando a gente foi ver, pasmem, ele estava andando de moto, mas mexendo no celular. Claro que a gente não sabe ainda as consequências disso a longo prazo, mas com certeza não são das melhores. Nós precisamos dar mais atenção, nós precisamos ver e ouvir mais o Senhor. Então, que nós possamos orar e pedir a Deus que o Cordeiro de Deus se revele mais uma vez a nós e que venha nos dar outras prioridades, que não apenas entretenimento, que não apenas rolar a tela do celular. Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua leitura de bons livros? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida de oração? Em que você tem gastado os seus melhores dias? E por último, para que a nossa alegria ela seja completa, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Pai. Deus nos criou, e nos criou de uma forma que nós só seremos completos e felizes através dos relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Ele. Segundo, relacionamento entre nós. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu lembro de um filósofo que ia passando uma procissão, e aí diz que ele parou reverentemente, esperou a procissão falar, e os amigos dele, sabendo que ele não se importava com Deus, nem com nada, ele diz: e você se reconciliou com Deus? Ele diz: nós não nos falamos, mas nos respeitamos. Como é que está a sua relação com Deus? Vocês só se respeitam? Não se falam? Você tem permitido que o Senhor fale com você? Você tem aberto a porta do seu coração, aberto os seus ouvidos para que o Senhor fale com você? E como é que está o relacionamento com os irmãos? Ah, meu irmão, você não sabe que relacionamento é um negócio difícil. Olha, principalmente ali na Bíblia, tem cada crente, meu irmão. Eu sei, meu irmão. Não é fácil, não. Lidar com gente é um desafio. Mas também é uma bênção. É uma bênção você ter que perdoar. É uma bênção você saber que aquele crente que caminha contigo, que comunga com você, ele não é uma pessoa perfeita, ele é também um pecador, que vocês dois são pessoas que precisam ser transformadas, mas que estão ajudando outros que precisam de transformação, que são mendigos, que dizem para outros mendigos onde encontrar pão. Isso é a caminhada cristã. Nós temos, lembra que o pastor falou domingo? Nós somos peregrinos, nós estamos na nossa caminhada, e nessa caminhada nós nos relacionamos com muitas pessoas. Elimine da sua vida qualquer coisa que impeça que você se relacione com as pessoas, que você tenha comunhão uns com os outros. E, por último, para que a nossa alegria seja completa, além do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com o próximo, o seu serviço. Em que você tem dedicado a sua vida no serviço do Senhor?
onde você tem arregaçado as mangas, onde você tem colocado as suas mãos, onde você tem trabalhado, onde que a igreja do Senhor, que o próprio Senhor pode contar com você. O Senhor pode contar contigo? Amém? Eu só escutei um amém. Amém. Opa. O que é que você é bom? Gaste a sua vida na obra de Deus. A nossa vida, como diz Tiago, ela é muito rápida. Tem um autor, Christian Barbosa, ele diz assim: não faça da sua vida um rascunho, pois pode não dar tempo passar limpo. Não vamos viver de qualquer jeito. Vamos viver com intensidade, e com intensidade na presença do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê essas 3 coisas. Querido Deus, nós queremos te pedir agora que o Senhor venha sobre as nossas vidas e que o Senhor coloque em prática tudo que a gente viu aqui, Pai. Que nós tenhamos certeza da nossa salvação. A nossa salvação foi conquistada por Ti, Pai. Que o Senhor coloque essa certeza agora nos corações desses irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos desfrutar da certeza da salvação, que foi conquistada e que é preservada pelo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, o que tem nos marcado? O que nós temos visto? O que nós temos ouvido? O que nós temos para anunciar? Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ver o Senhor, que nós possamos ver o Senhor na vida dos outros, que as pessoas possam Te ver nas nossas vidas e que nós possamos anunciar a Tua vida, anunciar o Teu nome. E para que a nossa alegria seja completa, Pai, que nós tenhamos comunhão com Deus, através da leitura e da oração, através da adoração, através da participação nos cultos, que nós tenhamos comunhão com o nosso próximo, com os nossos irmãos, que nós possamos andar juntos, de mãos dadas, crendo no mesmo Deus, servindo ao mesmo Senhor, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeito, que nós possamos continuar caminhando juntos e que aprendamos o perdão, que aprendamos a renúncia, que aprendamos, Pai, a conviver uns com os outros. E que nós tenhamos comunhão com a nossa igreja, que nós possamos estar engajados em alguma coisa, engajados no serviço do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, revela para essas pessoas aqui onde o Senhor gostaria que elas atuassem. Se é no Ministério de Libras, se é na direção do culto, se é na recepção, se é no Ministério Infantil, se é no ensino, se é na pregação, se é no louvor, se é nas mídias. Ó Pai, a Tua igreja tem tanto campo, tem tanta oportunidade, e nós temos tantas pessoas boas aqui. Usa a vida delas em prol do Teu reino, Pai. E nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Convido a irmã Eunice para uma palavra de agradecimento. Mais uma vez, boa noite. Todo mundo alimentado agora. Sabemos um pouco mais como é viver em comunhão, ter alegria de comunhão. E eu vou chamar o irmão Tiago aqui, ele merece um presentinho, uma lembrancinha do nosso ministério. Tira a foto.
Amados, o nosso ministério de recepção, ele é muito grato ao Senhor. Primeira gratidão que nós temos a fazer nessa noite é ao nosso Deus, pelo privilégio da vida, por ter um lugar onde nós podemos melhorar todo dia, né? Porque juntos, com a graça do Senhor, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e a gente é muito grato ao Senhor, porque Ele nos dá uma igreja tão maravilhosa. O nosso ministério também precisa agradecer muito ao Senhor, ao Ministério de Música, que, em especial, o Robertão, aí, que aceitou a minha ideia de colocar a gente para cantar, porque é um desafio. Não posso esquecer jamais da banda, que veio, não só veio tocar para nós, mas veio de manhã e à noite. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, que o Senhor possa abençoar mais e mais, dando cada dia mais alegria de servir ao Senhor. Eu marquei uns tópicos aqui para mim poder não esquecer, viu? Quero agradecer muito ao irmão Tiago e ao Caio, que trouxeram esse alimento hoje à noite para nós. Sei que eles estudaram por muito tempo, porque eu pedi para eles desde janeiro. Então, eu dei muito tempo para... O Caio pediu até que eu não deixasse ele esquecer, porque ele disse que corria um grande risco de esquecer, né? E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. São 2 professores que eu admiro muito, eu como aluna da escola, que às vezes falha, mas sou aluna da escola, e eu agradeço, acho muito, eles têm um dom muito maravilhoso de ensinar, e eu sou grata a Deus por vocês fazerem parte dessa família e ter aceitado esse desafio de trazer esse alimento tão maravilhoso nessa noite para nós. Quero agradecer também à igreja. O Ministério de Recepção, ele tem escutado muito que ele é alegre, que ele recebe bem, que ele cuida. Eu tenho escutado muito. Irmãos, mas vocês fazem isso com a gente, porque você não sabe o que significa quando você entra ali e recebe o nosso acolhimento com amor, com gratidão. Quando você vai entrar no estacionamento e baixa o vidro do carro para falar com o irmão que está lá para lhe receber. Você não imagina o que isso significa. Continue fazendo, porque é importante. Às vezes, não sei se vocês verem, mas às vezes está chovendo, os irmãos estão lá fora com guarda-chuva esperando vocês. Esse ministério é abençoado. Mas ele também se sente muito grato, porque vocês recebem com muita alegria todo esse trabalho. E a gente louva a Deus por a vida de cada um de vocês. Continue fazendo, porque o Senhor se agrada. E eu quero agradecer ao Ministério de Recepção, porque vocês escutam meus podcasts. Eu acho que escuta. E alguns não me deixam no vácuo. Tenho dó dessa líder. Eu sou muito grata a Deus. Esse ministério tem me ensinado muito. Eu louvo muito, muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sinto muito carinho de vocês pela minha pessoa em especial. Tem o irmão Araújo e a Idalina também, que eles também... Mas eu sou mais tagarela, então eu estou falando de mim. Louvo muito a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigada. Continue assim, porque outros líderes virão e ficarão muito felizes. Tá bom, meu ministério infantil? Ixi! É porque... então eu vou falar. É porque, ultimamente, eu tenho me preocupado muito com o ministério infantil. E eu acredito que eu dei essa gafe de propósito. Não foi de propósito. Irmãos, ore pelo Ministério Infantil. Nós estamos precisando de professores, nós estamos precisando de pessoas engajadas no Ministério Infantil, que é um ministério que é tão importante quanto o Ministério de Recepção, ou mais, porque nossas crianças precisam ser bem alimentadas, nossas crianças precisam de cuidado específico. Orem por esse ministério, ore ao Senhor, se esse ministério não é o lugar que você precisa servir, tá bom? Agora o pastor para fazer a bênção. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Antes de convidar o Ministério de Recepção para vir aqui para a gente orar, eles estão ansiosos ali, eu estou vendo. Eu queria só falar um pouco assim, agradecer pelo ministério também, e lembrar que esse é um dos ministérios mais antigos da nossa igreja. Nossa igreja vai completar agora 25 anos,
E esse é um ministério do início da igreja. Eu lembro que a irmã Luciene, esposa do irmão Beri, após um dos primeiros cultos que a gente teve, ela me procurou e disse assim, não seria legal a gente ter umas pessoas recebendo quem vai chegando? Eu disse, seria. Ela, pois vamos fazer isso, eu vou fazer. E ela, todo domingo, era só ela recebendo, né? Depois alguém viu e disse, eu quero participar disso também. E aí formou-se o ministério. Então, é uma coisa muito antiga na nossa igreja, e eu quero sempre lembrar vocês que o Ministério de Recepção é o primeiro rosto dessa igreja. Então, essas pessoas elas são responsáveis por vocês se sentirem bem ao chegar. Eu, pelo menos, me sinto bem quando chego, porque eu sou sempre recebido com muita alegria ali. Então, é de uma importância enorme para a nossa igreja, para as pessoas poderem sentar aí nessas cadeiras e ouvir a palavra de Deus, já ali no começo, se sentindo bem recebidas. Então, é um ministério de muita importância na nossa igreja, e nós somos muito gratos a Deus por esse ministério. Amém? E antes de orar, quero lembrar que o nosso aniversário começa, como o Daniel falou, quinta-feira, quarta-feira não tem culto, quinta-feira, 7h30, sexta-feira, 7h30, sábado, 7h30, aí domingo, pela manhã, 8 da manhã, quem vem para o culto da manhã, colabora com o café da manhã. O pessoal da recepção tem um papelzinho lá, para vocês pegarem, se você vem para o culto da manhã, tá? Se você vem para o culto da noite, 5 da tarde, a gente vai ter um lanche à tarde. Cearense fala merenda. Eu nunca consegui aprender, mas é merenda. A merenda da tarde, né? Então, a gente, 5 da tarde e 6 horas o culto. Amém? Então, você já sabe, se você vem pela manhã, 8 da manhã, 9 horas o culto. Se você vem à tarde, 5 da tarde, 18 horas o culto, tá? Não esquecendo que, enquanto nós não reformarmos esta igreja, quem vier de manhã não vem de noite, senão ocupa o lugar. E aí não cabe todo mundo aqui, tá bom? Mas nós vamos reformar a nossa igreja, nós vamos fazer essa campanha com tudo que o pessoal está fazendo, né? Com esse livro de ouro aí que o Daniel criou, e nós vamos conseguir fazer a nossa reforma, amém? Vamos aumentar o nosso templo, vamos ter mais salas para as crianças, e se a gente tiver mais culto, é porque a gente tem ganhado o Planalto todinho, então é melhor ainda, né? Amém? Agora sim, vem o pessoal da recepção que estão ansiosos, eu quero orar por eles, e logo após a oração, você não vai embora, fica, porque eles vão trazer um cântico final, tá bom? Aí depois do cântico vocês podem ir embora. Podem ir embora nada, temos cantina, né? Temos cantina em prol da reforma. Pratinho. Estão falando aí, os barulhentos. Isso aqui que eles estão fazendo não se faz na recepção, né? Que é barulho. Pois não é? A gente vai orar então. Tem muita gente indo embora, deixa embora não. Fecha aí, deixa embora. Só se for para ir ao banheiro. Para ir ao banheiro, deixa. Para ir embora, não deixa. Prende aí. Muito bem, vamos orar. Peço desculpas também pelo ar, porque faltou gente. Então, quando falta gente, então fica mais frio, tá? Foi por isso que ficou muito frio. Então, reclame com quem não veio. Diga assim, você não veio, fez frio na igreja. A igreja fica mais fria, você diz assim, viu? Fica mais fria, precisa de pessoas para ficar quente. Vamos orar primeiro pelo ministério de recepção, depois a bênção apostólica, né? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, muito obrigado por essas vidas, por essas pessoas que se entregam, que se dedicam, que chegam cedo, 1 hora mais cedo em cada culto, que vão embora mais tarde, são os que fecham a igreja. Ó Deus, obrigado porque são pessoas que estão realmente disponíveis, de uma maneira muitas vezes invisível, porque muitas vezes não são notados, mas não estão preocupados com isso. Estão apenas preocupados em te servir e demonstrar o teu amor ao receber essas pessoas aqui. Então eu te bendigo por essas vidas, cada uma delas, e te peço, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo-os com muito amor, com muita alegria, muita paz, dando a eles esse prazer de fazer o que eles estão fazendo. E que outros também possam se achegar, Senhor. Que outros também, vendo o exemplo deles, possam também desejar te servir por meio da recepção. Se hoje alguém aqui no culto sentiu-se tocado por esse trabalho, que em nome de Jesus, essa pessoa possa se achegar também e te servir com essa alegria que esses irmãos te servem. Obrigado, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor pela última vez, depois os irmãos podem ir para a cantina. Feche a porta aí, por favor. Não está na hora de ir embora.